Bom, galera, finalizando aqui a nossa responsabilidade dos sucessores, estamos estudando a responsabilidade tributária em algumas aulas, né? Se você não viu os vídeos anteriores, veja, porque já estamos finalizando a responsabilidade dos sucessores. E nós vimos que a responsabilidade dos sucessores pode decorrer por meio de uma transferência causa-mortis ou intervivos. E estamos estudando as hipóteses de transferência intervivos. Vimos quando a transmissão for de bens imóveis, quando for de bens móveis, quando for comercial, e agora nós vamos ver a transmissão decorrente de fusão, incorporação ou transformação ou ainda cisão, que é chamada de sucessão empresarial. Catarina, é muito parecida com o que a gente viu em transmissão comercial, não é não? Sim, é muito parecida, mas não é a mesma coisa, tá? Vocês vão perceber a diferença. Aqui, na transmissão sucessão empresarial, nós temos que uma pessoa jurídica ou pessoa física adquire a pessoa jurídica. Então, eu tenho aqui uma empresa e uma empresa que já existe, e aí uma pessoa física ou uma pessoa jurídica vai adquiri-la, certinho? Lá no comercial nós dissemos o quê? Que essa pessoa que vai adquirir, que vai fazer transformação, cisão, fusão ou incorporação, deve ser algum sócio ou espólio, né? Aqui a gente não tem essa necessidade, tá? Pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, e essa é a diferença, que vai adquirir. Beleza. E aí, não basta essa pessoa física ou jurídica adquirir. Essa pessoa física ou jurídica que vai adquirir, nós vamos chamá-la de adquirentes, tá? Adquirente, AD. E aí, não basta que esse adquirente adquira a empresa, não basta. Ele também vai precisar ter uma continuidade da exploração. Então, se ele tiver uma continuidade na exploração, como assim, Catarina? Se ele continuar explorando aquela empresa, utilizando a sua estrutura, ou seja, a mesma estrutura, e mais, a mesma unidade econômica e a mesma clientela, ou seja, ele continuou com a empresa do jeitinho que era. Percebam, ele usou a mesma estrutura da empresa, a mesma unidade econômica, a mesma clientela. E aí, se ele tiver utilizado tudo isso, a gente vai dizer que esse adquirentezinho aqui, ele vai responder pelas dívidas anteriores. O que, Catarina? Você está dizendo que, vamos lá, vamos visualizar isso. Vamos visualizar isso no nosso mesmo exemplo de João e Pedro. Nosso João, tem uma empresa. Uma empresa E aqui ele contraiu dívidas. Ele deixou de lá de adimplir a obrigação tributária dele. Ele ficou inadimplente. Passou o tempo. Pedro, que é a nossa pessoa física, adquiriu essa empresa. Ela foi transmitida para Pedro, seja por meio de fusão, incorporação, transformação ou cisão. Enfim, veio para Pedro essa empresa. E aí Pedro continuou utilizando, teve uma continuidade na exploração aqui. Pedro usou a mesma estrutura, mesma unidade econômica, mesma clientela. Você está querendo me dizer que Pedro vai ser o responsável tributário pelas dívidas de João? Sim, eu quero dizer com isso que o novo adquirente, ele vai se responsabilizar. E aí é que vem a grande diferença na consequência da transmissão ser comercial ou ela ser empresarial, da terceira e da quarta hipótese. Lá na terceira hipótese eu falava o que para vocês? Que não vamos falar em subsidiariedade nem em solidariedade, né? Aqui eu estou dizendo a vocês que esse novo adquirente, esse adquirente que no nosso caso é Pedro, ele pode responder ou de forma integral ou de forma subsidiária. Catarina mesmo é. E vai depender de quem, Catarina, para saber se ele vai responder de forma integral, ou seja, ele que vai ser o responsável único, ou subsidiária, que é quando, se um não pagar, o outro paga. Como é que a gente vai saber? Vamos lá. Aí é que tá a coisa mais bonita da gente estudar. Vejam só. Não vai depender de Pedro. Não vai depender de um comportamento de Pedro, e sim de um comportamento do nosso João. Vamos lá para o nosso exemplo. João é o antigo dono, né? J.
Pedro é o novo proprietário. João a gente vai chamar de AL ou alienante. Pedro nós vamos chamar de AD, de adquirente, certo? E aí eu estou dizendo para vocês que Pedro pode responder ou de forma integral ou de forma subsidiária. E isso tudo vai depender, para saber se ele vai responder de forma integral ou subsidiária, vai depender do comportamento de João, que é o alienante. Como assim, Catarina? Como assim que se João cessar a sua exploração, Pedro vai ter que pagar integralmente, certo? Ele vai ser o responsável integral. Então, se o alienante cessar com a exploração, e mais, em até 6 meses. Vamos dizer que João ficou 6 meses aqui com a sua atividade interrompida, cessou a exploração. Se acontecer isso, Pedro vai ter que pagar integralmente, ele vai ser o responsável integral. Vão cobrar, a administração pública vai cobrar tudo aqui de Pedro e João saiu da história, tá certo? Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Mas vamos dizer que não, que João continuou explorando. João continuou explorando. E aí, se João não cessou essa exploração, aí foi bom para Pedro. Porque para Pedro vai ter uma subsidiariedade. Como assim, Catarina? Como assim que a administração pública vai dizer, João, você continuou, né? Você não cessou, né? Então quem vai pagar é você. Vem aqui e cobra de João. A administração pública cobra de João. João não pagou. Aí sim é que vão pagar para Pedro. Isso significa que a responsabilidade de Pedro vai ser subsidiária, certo? Vai ser subsidiária porque o alienante não cessou. Essa é uma possibilidade. Ô Catarina, mas vamos dizer que João cessou, parou, mas voltou antes de 6 meses. Vamos dizer que com 5 meses. 5 meses de quê? Da alienação, né? Da transferência de um para o outro. Então, com 5 meses da alienação, João voltou a explorar. Aí vai ser subsidiária também essas mesmas regras. Beleza? Então, na subsidiária, primeiro vai pedir o alienante. Se o alienante não pagou, aí sim vai ser responsabilidade do adquirente. Certinho? Tudo bem? Pronto. Aí no ano de 2005, nós tivemos uma lei complementar que acrescentou regras a isso aqui, tá? E disse assim, que não responderá por dívidas anteriores o adquirente que, nesse caso é o Pedro, adquiriu essa empresa em processo de falência. Então, se essa empresa que nós estamos falando aqui estiver sido adquirida por meio de processo de falência, se ela estava em falência, aí Pedro está desobrigado. Pedro saiu aqui desta obrigação toda. Só ficou João, tá? Não responde por dívidas anteriores. Ô Catarina, significa o quê? Que dali pra frente Pedro não vai pagar mais tributo? Não. Referente àquele comércio? Não. Significa que as dívidas anteriores não são mais responsabilidade de Pedro, porque ele adquiriu por processo de falência. Ou ainda se foi por meio de recuperação judicial. Mas aí, essa lei complementar teve uma preocupação em caso de fraude. Então fez algumas ressalvas a respeito do parentesco. Vamos dizer que João e Pedro são parentes. João e Pedro são parentes. E aí, por meio de recuperação judicial, Pedro foi lá e adquiriu. Aí, essa lei complementar de 2005 fez ressalvas, certo? Mas pra gente é isso que importa aqui nesse momento, saber que em caso de processo de falência ou recuperação judicial, ressalvada lá a possibilidade de parentesco, não vai responder por dívidas anteriores esse adquirente. Tudo bem, gente? É meio confuso, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. E com isso nós acabamos a responsabilidade dos sucessores, depois de tanto desenho, né, de tanta conversa, nós acabamos a responsabilidade dos sucessores, mas sigam comigo que nós vamos seguir estudando a nossa responsabilidade tributária.